Olá, gente bonita, seja todo mundo bem-vindo a mais um episódio de Escreve Comigo. No episódio de hoje, eu vou dividir a história em capítulos. Chegou, gente, o momento de dividir a história em capítulos. Essa é a última coisa que eu faço antes de começar a escrever a história de fato. E se você abriu esse vídeo e não sabe o que está acontecendo, eu sou a Anne Costa e estou escrevendo meu livro completamente online. E vocês vão ter acesso a cada frase que eu escrever. É claro, você pode escrever comigo, então dê uma olhada nos vídeos anteriores. Já teve de tudo aqui. Desenvolvemos a ideia juntos, os personagens principais e secundários. Falamos de símbolo, de ambientação, de subtrama, de resumo longo e hoje vamos fazer os capítulos da história. Então já se inscreve no canal e ative as notificações porque toda semana tem conteúdo novo aqui e vão começar as lives, né? Então logo nós vamos começar as lives de escrita e eu estou esperando vocês para escrever comigo. Para o vídeo de hoje, eu vou usar a tarefa 30 do e-book. Essa tarefa marca bem a divisão mesmo no e-book, que é a tarefa antes do e-book se voltar especificamente para as cenas chaves da história, né? Como o gancho, o incidente incitante, o ponto de virada, o ponto central, o clímax, resolução, entre outras. Eu já falei aqui antes, mas vale ressaltar que um romance tem entre 40 e 60 cenas. Isso não é uma regra, é só uma média mesmo. Ah, porém, muita gente confunde cena com capítulo, e os dois não são a mesma coisa, né? Então, rapidamente aqui, um resuminho. Um capítulo é uma unidade maior, né, que uma cena. Inclusive, um capítulo pode incluir várias cenas. No gênero romance, assim como na novela, que é um pouco menor do que um romance, os capítulos são usados para organizar a história em blocos que ajudam o leitor a digerir a trama, né, em partes manejáveis. Claro, gente, existem escritores que escrevem 100 capítulos? Existem. Existem escritores que escrevem até 100 pontos, até sem pontuação. Saramago está aí, né, para nos deleitar com sua brilhante prosa. Quem já leu Grande Sertão Veredas, por exemplo, que é um dos meus livros favoritos da vida, sabe que não, uma das dificuldades de se ler esse livro, além das palavras que o Guimarães Rosa inventa, é o fato dele não ter capítulos, né? Só que não é uma escolha assim deliberada. Ai, não quero ter capítulo. É um projeto mesmo, né? Tem toda a intenção ali da estrutura casar com as estratégias narrativas. Por exemplo, em Grande Sertão Veredas, Riobaldo, né, que é o narrador, está contando sua história para um viajante que passa ali, né, pela casa dele. E aí ele convida esse homem para ficar na casa dele durante uns 3 dias e ele vai contando a história. E esse interlocutor não tem fala, né? Então o livro inteiro, as 600 páginas desse livro, são, né, nesse monólogo ali do Riobaldo contando para ele a vida, né, que ele teve como jagunço. Então, a estrutura do romance faz todo sentido com as escolhas narrativas, né, que o Rosa faz nesse romance. Então, fica a dica, né, faça suas escolhas de modo consciente, não é, né, não faça nada arbitrário, né, gente? Isso aí é falta de planejamento, falta de intencionalidade. Então, assim, então esses são os capítulos, né? São partes maiores, né, que faz a história ficar ali mais digerível. As cenas são unidades menores dentro dos capítulos. Então, elas representam um evento específico em um lugar e momento delimitados no tempo. É natural mudar de cena quando se muda de perspectiva, de lugar ou de momento na narrativa, né? Se você mantém os mesmos personagens se movimentando na cena, pode ser que a sua cena vai ficar sem foco, né? Sem uma ação central, o que causa um clássico problema de continuidade na história. E aí, em outras palavras, né, o que acontece é que a história parece que não está indo para lugar nenhum. Então, às vezes, você precisa de mudar de cena para fazer a história realmente, né, mover. E toda cena precisa de um objetivo claro, né? Para mover a história para o final. Toda cena move a história para o final, né? Mesmo que seja um passo assim bem pequenininho, ela precisa, né, mover a história para o final.
Então, essa é a grande questão, né? Você precisa de capítulos? Você precisa de cenas na sua história? Só você pode responder essas perguntas, né? Essa é a verdade. A estrutura dos capítulos realmente varia de autor para autor, de livro para livro, inclusive, né? Eu não acredito em nenhuma das generalizações do tipo, eu sou um autor que escreve capítulos longos. Eu acho isso um desserviço, né? Ou então a gente se levar pelas ideias do tipo, os leitores não gostam de capítulos grandes, não escreva capítulos grandes. Gente, isso te limita na hora de criar, né? Não pense nisso na hora que você está criando. Cada história pede algo diferente, né? Eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, na saga Eva. A saga Eva, eu mudava de capítulo quando eu mudava de perspectiva, eu tinha várias perspectivas na história, quando mudava de lugar também, porque são várias ambientações, e quando eu precisava, né, mover o tempo também da história, como a história se passa em um ano é muito tempo, né, gente, para um livro, você às vezes precisa passar a história rápido, então você muda de capítulo, ou você muda, né, de cena, alguma coisa assim. Ah, Geralmente eu mudo de capítulo, mudava de capítulo quando eu mudava de tempo, assim, né? Porque a história dava um salto, né? E acontecia uma outra coisa. A Eva é uma das histórias, assim, que os capítulos são gigantescos, assim. Eu acho que é o tipo de capítulo longo, né? Por exemplo, um dos capítulos mais longos que eu escrevi foi em Antropologia, que é o segundo livro da Eva, e é o capítulo 17, que também é, ó, gente, ó, percebe? O meio do livro. E justamente no capítulo 17 a gente tem o ponto central da história. E esse capítulo, ele tem uma lindeza. Adoro esses capítulos longos. Ah, vou dar o número exato de páginas para vocês. Então, ele vai dar páginas 134 a 159, né? Ó, capítulozinho longo, né? 30 páginas de capítulo, mais de 30 páginas, né, gente? Quase 30 páginas, na verdade. Ficou 25 páginas esse capítulo, mais ou menos. Então, um capítulo bem longo. E aí, é claro que não é uma cena apenas. As cenas na saga Eva, elas geralmente têm ali entre 1.500 palavras, porque eu geralmente tenho muitos personagens, e elas sempre vêm acompanhadas de um símbolo, que nesse livro aqui é o símbolo do tornado, porque lembra que eu falei para vocês que esse livro tem toda uma simbologia com um tornado, né? Então, o símbolozinho que eu escolhi, né? Foi o tornado para separar as cenas. E aí você vai adiciona esses elementos ali de simbolismo, pode, né, adicionar os elementos de simbolismo entre as quebras de cena. Mas é claro que esse é um romance longo, né, de 450 páginas, então é muito comum que quando você está escrevendo um romance mais longo, você vai ter cenas mais longas. No meu novo livro, A Cidade Sobre Nós, que é uma distopia, a primeira distopia que eu escrevi, na verdade, não a primeira que eu escrevi, mas a primeira que eu lancei, ela tem capítulos pequeniníssimos. Por quê? Porque ela só tem uma perspectiva. Alguns capítulos é apenas uma cena, na verdade, né? E aí tem o quê? Às vezes duas, no máximo três cenas em um capítulo. Mas porque é apenas uma perspectiva, a perspectiva da personagem principal. Então isso facilita as coisas, né, na hora de você fazer essas transições. Então o meu conselho é conheça a história que você quer contar, né? Saiba como você quer estruturar essa história para que ela seja a melhor possível, né, no sentido de degustação ali para o leitor. Então, eu tenho pensado muito nessa história agora. Eu estou assim no momento que eu começo a ficar até um pouco ansiosa. Eu quero começar a escrever logo. Então, eu já estou pensando assim, será que eu vou fazer partes? Vou fazer alguma coisa? Eu acho que eu não vou fazer partes. Eu vou fazer uma estrutura bem tradicional de capítulos. Eu não sei se eu vou ter prólogo, provavelmente não. Na saga Eva, eu tinha prólogo e epílogo em todos os livros. E aí foi que eu repeti essa mesma estrutura para todos os livros da Eva. Porém, eu acho que eu não vou fazer prólogos e epílogos aqui. Prólogos e capítulos e primeiros capítulos são um pouco diferentes, né? A gente geralmente tem um prólogo para adicionar um elemento que às vezes vai ser explicado depois na narrativa, ou um elemento que não faz parte da narrativa como um todo. Por exemplo, um dos prólogos que eu mais gosto é também do de antropologia,
E esse prólogo começa porque o livro um acaba ah, durante o verão, assim, né? A Eva entra de férias na universidade e toda a história se passa apenas durante o momento que ela está estudando. Então, eu não mostro o verão, eu não mostro as férias, não mostro os 3 meses de férias. E aí, a história acaba, né, quando ela vai para o estágio numa outra cidade. E aí, no prólogo do livro 2 eu coloquei as ligações, as mensagens no celular que ela recebeu durante os 3 meses que ela está de férias. Aí tem a mensagem de voz, né, que ela fala, você ligou para Eva. Aí a mensagem de voz vai mudando de acordo com as mensagens que ela vai recebendo, e ela quer que algumas pessoas parem de ligar para ela, e ela fala, se eu não te respondi, desencana. Então você vai, né, vai acompanhando toda as ligações que a Eva recebeu, até que no finalzinho, assim, ela recebe 2 mensagens de 2 pessoas que ela não queria ver, não queria com quem ela não queria conversar, por motivos diferentes. E aí ela tem uma fala apenas no capítulo, que é vocês são 2 grandes idiotas. E aí esse livro, justamente, ela precisa meio que ter muito contato com esses 2 personagens, né? Por isso que eles estão ali no prólogo, né? Então o prólogo já abre ali para você mostrar, olha, esse livro vai ser sobre isso, né? É sobre isso que vocês vão ler. Então ele não faz parte da história, ele adiciona uma camada e algo que talvez vai ser, né, explicado depois. Por exemplo, eu lembro que ah, o prólogo de Game of Thrones, por exemplo, é os Caminhantes Brancos aparecendo para um grupo de exploradores ali do norte, né, da Guarda da Noite, e aí esse é o prólogo, né? E você só vai entender isso muito depois, né? Quando a guerra chega e tudo mais. Então, o prólogo, ele não é a mesma coisa com o capítulo 1, e eu acho que essa história, ela não precisa de um prólogo. Acho que eu já vou começar logo no capítulo 1 mesmo. Posso mudar isso depois? Posso mudar isso depois, mas por enquanto não vou mudar. Então, gente, já falei demais hoje. Vamos lá? Vamos começar? Então, aqui estou eu, nos meus capítulos. Tá vendo por que eu tenho que começar isso logo, gente? Eu tô muito, muito desesperada para escrever essa história. Eu já comecei aqui a fazer um monte de coisa no meu script. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o resumo longo. O resumo longo me ajuda em saber o que é que eu preciso mostrar em cada cena e me lembrar se eu preciso de novas cenas. E eu também tenho o resumo das cenas, né? Que é aqui. Então, por exemplo, então vamos começar aqui. Aqui é minhas cenas, né, gente? Eu acho que eu já vou mudar isso. Então, tecnicamente, eu vou deixar isso aqui. Olha só, gente, eu tô achando que eu já vou ter um prólogo. Olha que loucura. Acabei de falar que eu não vou ter um prólogo, mas eu acho que eu vou colocar um prólogo aqui. Porque o que eu estou querendo fazer, a ideia que eu tive, ela não dá muito bem para um primeiro capítulo do jeito que eu coloquei aqui. Então, eu acho que eu vou começar mesmo com um prólogo. Olha só, acabei de falar que não vou ter prólogo, acabei de mudar. Olha que loucura que é a nossa cabeça, né, gente? É, eu queria deixar para vocês aqui que eu tenho algumas ideias avulsas. Agora eu não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver. Mas a ideia que eu tive para que seria o prólogo, na verdade, eu só tenho isso. E talvez eu. Então, gente, eu acho que eu vou imitar, vou me imitar. Eu escrevi uma cena no capítulo 1 de Eva Vanguarda, no prólogo de Eva Vanguarda, que faz a Eva voltar, que volta, né, na vida da Eva, assim, e explica muito sobre a vida da Eva, coisas que eu não ia colocar na história, mas que era importante para conhecer a personagem. E talvez eu faça algo similar nessa história. Então, vamos deixar assim, porque eu tive essa ideia, mas ela não está cabendo no capítulo 1, porque ela é um pouco diferente ali do ambiente da universidade. Tá vendo? Por isso que às vezes a gente precisa de um prólogo. Mas eu tô achando engraçado como eu mudei de ideia rápido, né, gente? Tá?
Hilário esse aqui. E o prólogo não precisa ser grande. Não precisa ser grande. É, aqui. Não é porque eu ia colocar em flashbacks, mas eu acho que não. Acho que eu vou colocar. Vou colocar isso aqui como cena 2. Vocês veem que eu não sei muito bem o que é que eu tô fazendo, não, tá, gente? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Aquela coisa, eu vou criando meio que no aleatório aqui. Eu nunca também separei as minhas cenas assim tão bem separadinhas. Estou fazendo isso pela primeira vez também. Vamos ver se vai dar certo. Nesse momento, eu acho muito importante também ler e ver o que que você precisa para para fazer, né? Tudo dar certo aqui. E eu estou fazendo uma coisa meio lógica aqui, né? Eu estou tentando incrementar um pouco as cenas que eu tinha antes, né? Para que eu consiga fazer isso melhor, né, gente? Então, a cena da aula, é no capítulo 2, eu gosto disso, bem rápido. Aí eu acho que ela vai conhecer. Vamos fazer isso antes, gente? Vamos fazer ela conhecer o Henry antes. E aí ela termina, né, com ela falando pro professor que ela quer entrar trabalhando na universidade. Então, aqui, gente, eu coloquei muita coisa importante aqui sobre o cenário que eu preciso incluir nas cenas, né? Então, esse pedaço aqui, por exemplo, isso aqui é no capítulo, eu vou colocar aqui no capítulo 1, né? No ato 1. Esse aqui é o ato 1. Aqui a gente pode colocar as informações. Opa, não é aqui não, gente. Aqui a gente pode colocar a informação. Então, eu vou colocar aqui as informações do ato 1, que eu vou colocar bastante sobre o cenário, uma coisa da ambientação e ah, da Alexandra. Então, aqui vai ser. Vai ser mais a ambientação. E eu acho que o prólogo vai ser mais a Alexandra. Vou colocar aqui no prólogo. Mas aqui é um partezinha das notas, assim, que eu posso colocar. Alguma das coisas que eu quero me lembrar de colocar no prólogo. Então, a festa, né, gente? Será que vai ser rápido assim? Tô achando que vai ser rápido, gente. Vamos colocar aqui. Depois eu vejo se eu vou precisar de mais capítulos. Eu não sei. Pode ser que eu precise de mais um capítulo ou não. Então, isso eu decido depois. Mas eu estou pensando aqui que o capítulo 3 pode ser sobre o relacionamento. Então, uma coisa temática, né? Já acontecendo aqui. Então, aqui é a aula, aqui é o relacionamento dela.
Então, eu já vi uma coisa aqui, gente, que eu preciso de uma outra cena. Por quê que eu preciso de outra cena? Para mim ter uma melhor fluidez aqui, o final do capítulo, o final do ato 1 vai ser no capítulo 6, que eu acho um bom momento. Geralmente, quando eu chego no capítulo 6 eu já tô chegando no final do ato. Só que aqui já tem só uma cena preparada, que é a cena da mesma noite, o episódio do incidente nos dormitórios. Mas eu já até sei que cena que está faltando. Está faltando a cena dela fazendo um vídeo, né? Que ela pode estar revendo ali o vídeo que ela fez, né? Ou então alguma outra cena mais introspectiva. Mas eu preciso de uma cena antes do incidente nos dormitórios, porque senão o capítulo vai ficar para mim ali sem sustentação. Então aqui eu já vou colocar. Eu sei que. Não, não é essa não, gente. Então eu sei que a cena 12 é na mesma noite. Inclusive, vamos voltar aqui, gente, porque nós temos aqui como que ela, né? Ela vai estar fazendo os videozinhos dela. Lembra disso? Então vamos estabelecer isso aqui, ó. É aquele tipo de coisa. A gente não pode esquecer desses pequenos detalhes, que são detalhes que não são bem cenas, não são, né, eventos da história, mas fazem toda a diferença. Eles precisam estar presentes ali na história, né? Então já coloquei ele aqui, que eu tenho que lembrar dessa câmera, né? Isso tem que estar em algum lugar. Então aqui eu vou fazer um outro ato. Estou dividindo o meu texto bem bonitinho aqui. Vou fazer um ato 2 aqui, que é a ação ascendente, basicamente, né, gente? Então aqui eu movo ela para o manuscrito, vai ficar mais ou menos tá na mesma direção do ato 1, né? Já vou até deixar assim, ó, para mim ficar mais fácil de mexer, tá vendo? Porque aí você pode, né? Na hora que eu faço assim, eu vejo tudo. É, é a maravilha do Scrivener, gente. Isso aí é o Scrivener. O Scrivener que deixa a gente ficar perfeitamente alinhado, tudo bonitinho. Isso aí já é o Scrivener. E faz isso de um jeito muito fácil, porque se fosse eu no Google Docs, ia estar aquela complicação. Eu geralmente, inclusive, se vocês quiserem, se vocês estão estiverem trabalhando no Google Docs, o que eu fazia era uma table, né? Uma tabela, aí eu coloco a estrutura narrativa que eu estou usando, né? Por exemplo, se é o ato 1, aí você pode colocar qual parte do ato que você está, se você estiver né, seguindo uma, uma estrutura bem ao pé da letra, ali, você pode colocar a parte do ato que você tá, o que vai acontecer na cena, algum lugar para notas e coisas assim, o capítulo. Então eu fazia assim, né? Eu escrevi, por exemplo, Eva, a antropologia, eu escrevi todo no, no Google Drive, e eu tinha todo uma estrutura antes do manuscrito, né? Com as cenas, com tudo certinho, o que eu ia escrever. Porque é isso, né, gente? É organização, senão você se perde no romance, não tem jeito. Tem muito outro jeito de fazer isso, não. Pelo menos, né, eu tentei várias vezes. Isso aí é o que funciona para a maior parte das pessoas, tanto que é o que a gente encontra, né, em vários manuais em livros de escrita. Então, aqui, vamos para o ato 2. Eu vou mudar essas duas cenas de lugar, gente, porque eu acho que o namorado pode falar isso para ela antes. Nós temos uma cena de background. Eu acho que vai ser tudo pelo ponto de vista do Henry. Então, nós temos duas cenas. Então, vai ser um capítulo do Henry, né? Eu acho que. Vamos ver, acho que tá com a família. Não, pode ser. Ai, gente, o que eu fiz? Não vou fazer coisas erradas. Vai ser a segunda cena. Vai pro trash.
Pronto, eu vou até colocar aqui, ó, gente. Perspectiva do Henry. Tem uma outra coisa que eu gosto de fazer, que eu acho importante, e eu geralmente faço isso depois. Igual aqui, ó. Essa cena é a cena de virada, né? Então, eu gosto de colocar que é essa cena de virada, né? Ela é um incidente incitante, basicamente. Então, estamos prontos. Então, aqui a perspectiva do Henry. Talvez a gente pode colocar essa cena, essa aqui tudo na perspectiva da Kaia. Então, no ato 2 eu estou introduzindo novas perspectivas. Eu acho que isso é muito legal. Isso deixa a história muito rica, na minha opinião, né, gente? Minha humilde opinião. E eu escolho as perspectivas de acordo com quem tem mais a perder nas cenas, né? Então, para mim aqui, quem está se sentindo mais injustiçada é a Caia, né? Porque ela trabalha, ela já vai trabalhar lá na TV universitária, e aí a Alexandra consegue o cargo que ela queria, né, de câmera ali, e aí ela vai confrontar o professor, e aí no fim elas vão brigar, né? Talvez ela confronte, talvez ela brigue com a coisa primeiro, e aí confronte o professor, né, gente? Melhor, porque ela tá com raiva, então ela briga com a amiga e depois ela confronta o professor. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu acho que fica melhor assim. É aquela coisa, até a gente escrever, a gente não sabe muito bem como é que vai, se dá certo ou não. Então aqui a gente volta para a cena da Alexandra falando para o professor que não tá se sentindo segura. Por quê? Vai ter outro ataque. Então eu já decidi aqui que eu vou mudar também a parte do outro ataque aqui. Vou colocar o outro ataque aqui. Vai ter outro ataque. Dessa vez o Henry não vai estar, né? Não vai participar. Por que ela não brigou com o Henry, gente? Ela não tinha brigado com o Henry. Onde é que foi o primeiro ataque? Foi aqui. Será que ela não sabe que o Henry estava participando? Ele pode estar morrendo de medo que ela descubra que tem uma coisa errada, gente. Vamos continuar. Calma aqui, se está errado. Não, calma aqui, estamos aqui, 21, 22. Cena 23. É, então, tem duas cenas aqui. Eu vou fazer isso diferente, gente. Pra mim está faltando alguma coisa. O que acontece? Eu acho que ela vai rever, porque ela vai começar essa, essa história revendo o ataque. Porque ela tirou foto deles quando eles estavam indo embora. Vamos fazer um negócio assim? Vou voltar aqui. Eu acho que ela quer, acho que ela quer que ela reveja. Cena do incidente dos dormitórios. Aí vira meio que pessoal, né? Por isso que eu acho que talvez vire. Isso até explica, né? Por que que o Brad fica tão coisa com ela? Porque ela pode filmar eles ali naquele momento. Só que o que eu quero. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero que aqui ela reveja a cena que ela filmou no primeiro incidente. E no segundo também. Pode filmar os dois. Hum, ela vai confrontar, né?
Acho que é isso, né? Porque ela não tinha uma cena com raiva do Henry até então. Eu tinha, gente, eu tô ficando doida. Ai, gente, é porque eu fiz coisa errada aqui. Ela já tinha brigado com o Henry. O que que eu faço? Aí, tá vendo, gente? Por isso que a gente faz capítulos, porque a gente precisa resolver os problemas os buracos, né? Eu não sei se ela percebe logo aqui que o Henry. Eu não sei se eu gostei mais do fato dela estar fazendo os vídeos. Eu acho que ela não vai perceber. Vamos deixar essa briga aqui, então. Vamos deixar ela percebendo. O que acontece? Se eu mudar o número da cena agora, eu preciso adicionar um monte de coisa, mudar um monte de coisa. Eu não gosto de fazer isso, hein? Preguiça. Aí depois eu faço, aí depois eu mudo tudo. É, aí eu ponho geralmente assim, 14,5, 14,75, 14,2. Eu fico adicionando os décimos aqui. Então essa aqui vai ser a cena que ela implica. Aí eles vão reportar, mesmo assim descaso. Tá. Porque ela vai, eles vão brigar de novo aqui. Mas ela já vai ter percebido, tá bom. Então, assim, acho que assim fica melhor. A briga deles não é pelo mesmo motivo, é por um motivo diferente, porque agora ele tá sendo complacente, ele não tá fazendo nada, né? Então ela também vê isso aí como um problema, e é um problema, né, gente? Se você vê, né, atos ali, né, violentos serem feitos, você não faz nada, você tá ali sendo, né, tá do mesmo jeito, tá fazendo nada para ajudar ninguém. Então, nesse caso, também está errado. Então, vamos para o ponto central. Tô pensando aqui se eu preciso de outra cena aqui, gente. Por enquanto eu vou deixar ela só numa cena mesmo. Tá vendo por que que o Harry precisa ser uma coisa maior aqui? Porque ele, para mim, mostrar o Brad, que eu não quero escrever sobre a perspectiva do Brad, ele vai ser, né, o intermediário, ele que vai ter a perspectiva. Porque ele é um personagem mais importante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar perspectiva do Harry e depois a perspectiva da Alexandra. E é ela terminando com o namoradinho. Então, gente, eu acho que está faltando coisas aqui. Aí, o que eu quero fazer, gente? Eita! Por quê? Porque eu não me controlo. Eu não me controlo, mas, né? Mas é o momento perfeito. Tá, esse momento aqui, né, gente? Eu acho que vai rolar. Mas aqui, por quê? Eu quero que ele fale. Acho que eu preciso de uma outra cena aqui, gente. Acho que eu estou faltando. Dois motivos porque eu acho que está faltando cena. Primeiro que o ponto central é no capítulo 12 e nós temos cinco capítulos antes do ponto central e depois só tem três capítulos antes do fim do ato. Então eu acho que, e além disso, está faltando um momento de interação entre ela, mais uma interação entre ela no ambiente de trabalho, né? Então eu acho que é isso aqui. Eu acho que é uma cena, são duas cenas aqui.
Agora vamos para o fim do ato, que é ela sendo basicamente presa e afastada. Ato 3. Vamos colocar aqui também, já no ato 2 um momentinho para ela, né, gente? Inclusive, pode ser que aqui, que eu não sei muito bem. Vamos pôr uma cena 33,5 aqui. Agora eu vou mudar isso aqui de lugar. Aqui vai ser a cena dela com a Kaia, e aqui eu quero uma cena mais introspectiva para ela. Então, eu tô adicionando essas cenas introspectivas ao longo da história, para a história também. E aí, adicionando também mais algumas cenas do ato 2 para ele ficar balanceado também e ficar com como o final do, né, o meio do livro. O meio, eu gosto quando o ponto central está no meio do livro. Eu acho isso importante. Me dá um balanço melhor na história. Então, vamos lá. 3. Tudo isso a gente pensa nesse momento, né? A gente está fazendo os capítulos mesmo. Ver se a história está balanceada. Na verdade, eu acho que aqui tem várias cenas. Hum, na verdade, essa é uma outra segunda, porque ela ouve ele falar com a mulher dele e depois ela vai conversar com ele. São duas cenas. Vamos colocar mais uma cena aqui. Perspectiva do Henry, né? Cena 40. Na verdade, já é 41, né? Porque, na verdade, é 42, né? Porque eu tenho mais duas cenas extras ali que eu não coloquei, não mudei de novo. Mas não tem problema. Isso aí não faz a mínima diferença, tá, gente? Esse número de cena aqui, só tô me controlando um pouco mais, mas não faz a mínima diferença. Eu acho que essa cena vai ser uma cena bem interessante, que às vezes acontece ah, nos livros, que se chama. É a cena da. É uma cena da reviravolta, mas também é a cena do encontrão. Vocês já viram Guardiões da Galáxia? Que tem uma cena em que eles todos se reúnem para decidir como que eles vão, né, a lutar ali contra o vilão da história e tal. O que eles vão fazer com a pedra, né? E aí eles estão ali num círculo. E essa hilária que eles ficam conversando é maravilhoso. Ah, inclusive eu falo dessa cena no e-book, né? Eu acho que vai ser essa cena, a cena do encontro. Então, o professor, eu acho que o Harry pode estar lá também, porque o Harry já estava lá. E aí ele vai falar assim, o Harry tá lá falando e fala assim, ó, consegui eliminar, você pode voltar pro campus. E aí eles vão pro campus e eles vão ter esse encontrão. Ah, então é a cena do encontrão, né? Hum, Vou colocar aqui, né? O encontrão, então é basicamente a cena do em que todo mundo se reúne para decidir o que que vai ser feito. É, eles vão montar essa maneira ali, então é a cena do encontrão, uma cena muito importante nas histórias. E aqui eu acho que o namorado dela vai chegar nessa cena. O namorado vai chegar aqui. Cadê? No meio do encontrão, o namorado chega. E aí eles terminam, né? E é bom até que o Henry vai ver eles terminando, né? Gente, eu não me controlo.
Peraí, gente, uma ideia aqui genial. Então eles pensam na câmera. Porque aí eles vão falar assim: ai, mas você tirou foto de tudo, você fica filmando tudo, como é que você não tirou uma foto desse homem aí que você namorou durante 3 meses? Aí ela fica: gente, realmente eu tiro foto de tudo, inclusive eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui do Brad, gente, lá, lá, lá. E aí vai ter um problema, né? Porque na primeira filmagem o Henry tá junto. Mas isso aí vai ser, isso aí que tá, isso aí que é o bom. Isso aqui é o bom. Gente, a minha cabeça fica pipocando de coisa que eu posso escrever. Eu já quero começar a escrever, é uma loucura. É aquela coisa, se vocês gostam, né, de fazer isso, de parar tudo e escrever uma cena, eu acho que vocês deviam fazer isso, porque eu não gosto tanto. Eu prefiro fazer o negócio assim, sabe, certinho. Mas às vezes eu escrevo assim, avulso, eu acho que vale a pena. Outro dia escrever, gente. O importante é escrever. Inclusive, eu vou até escrever aqui uma coisa para me lembrar. Ele tá falando da Eva, né, gente? Eu tô querendo juntar, né? Sempre vai ter um momento assim que o professor Lockhart, para ele ter uma memória institucional, ele vai falar: olha, houve pessoas que isso aconteceu e tal. Você tem que entender que isso é perigoso e tal. Mas ele é muito revolucionário, então ele não liga pra essas coisas. Ele tá lá pra ver o circo pegar fogo. Então é a cena da exposição. Eu acho que eu preciso de uma cena antes disso, né? Vamos ver, cena de preparação para a exposição. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Pode ser, né, um evento da universidade, não sei, né? E aí a gente vai ter a cena de preparação e a cena da exposição, realmente. Isso faz todo sentido para mim. Então, aqui já é o ato 4. Vamos ver, né, gente, que o ato 4. Eu esqueci uma coisa aqui. O que que a gente esqueceu? A câmera pode ser um. Então, vamos colocar até onde eu já sei onde nós vamos colocar. Aqui, né? Essa coisa da reflexão, eu acho que ela tem que estar presente. E aí eu estou colocando em alguns lugares específicos, mas ela vai ocorrer também em momentos específicos. Mas eu acho que uma cena é importante, assim, para esses momentos de reflexão. E aí, essa preparação, eu acho que tá super certo, que ela vai rever essas cenas e ela vai ficar com medo, né? Ela perceber que ela tá com medo, né? E tal, coisa assim. Talvez isso aqui pode ser até antes, né? Tentar escrever uma carta de denúncia. A gente vê isso. Preciso de mais um aqui, gente. Vamos colocar todos os dois no fim do ato. Uma cena mais introspectiva. E é bom que isso aqui é no final do ato 3, né? Que ela vai ter esse momento de reflexão. Faz todo sentido, né? Que ela tenha esse momento aqui. Então, nós vamos para o ato 4. Vamos fazer o seguinte. Isso daqui, na verdade, é no ato 3. Nessa cena da exposição vai ser quando o vídeo vai ser revelado. Então, acho que aqui eu posso pegar tudo aqui, colocar tudo aqui no. Isso aqui vai meio que tá quase praticamente escrito, né? Não vai, tem algumas coisas importantes ali que eu preciso escrever.
Vai ser aqui, gente? Não sei, viu? Vou colocar, mas. Nossa, que isso. Vamos colocar uma cena de repercussão. O Brad vai ser expulso. Já sabíamos disso. E a gente já vai pro ato final. E aí é resolução, né, gente? Acho que isso aqui tem que ser tudo junto. Bom, gente, como eu tive um prólogo, nós vamos ter um epílogo, né? Vamos ter um epílogo. Esse vai ser algo implícito. Eles quase beijaram, né, gente? De repente vai ter um beijo no aeroporto. É isso. História estruturada. Mais ou menos umas 53 cenas, além do epílogo e do prólogo. Então é isso, gente. Mais uma história planejada com sucesso, né? Logo mais, os sprints de escrita vão começar, eles vão ser todos ao vivo e vocês vão poder, né, acompanhar a história tomando vida. Eu estou muito feliz com como é que essa história tá, como ela surgiu, como ela tá, né, redonda. Eu gosto muito do que ela tá propondo. E é isso, gente. Agora tem que escrever, né? Ainda vai ter mais um vídeo gravado em que eu vou falar um pouco sobre como que eu acho o tom da narrativa. Eu já comecei a fazer o, o prólogo, né? Que acabou sendo o prólogo do livro. E, eu vou falar um pouco mais sobre esse processo de chegar ao tom certo do livro, né? Então é isso, gente. Até mais. E não se esqueça, se inscreve no canal para ficar ligado em tudo que está acontecendo aqui.